Mas deixa eu te perguntar uma coisa assim, cara. E Deus nessa história? Então, eu ia chegar Você aí. chega, né? Porque como é que era a tua relação com Deus antes? Cara, Eu vou te fazer um desabafo, tá? sim, Do que eu passo. Às vezes eu trabalho tanto que eu acabo não conversando com Deus, sabe? Ou eu chego em casa, por exemplo, assim, super cansado, com inúmeros problemas na cabeça, e um momento que eu esquece. deveria recarregar minha energia, e isso é um desabafo aqui contigo, né? Que a gente tá Uhum, nesse bate-papo. E muitas vezes eu, por exemplo, deixo de conversar com Deus. Ou às vezes deixo de levar para ele uma angústia que eu tô tendo, sim. por me achar um cara alto performance, autossuficiente. E aí acaba ficando uma relação com Deus mais, tipo, não é superficial, mas porque a gente acredita, eu acho que tem muito da nossa essência, dos nossos pais, Sim. de acreditar em Deus, mas não viver com Deus ou em Deus, pelo menos não entenda mal do que eu estou te dizendo, assim, estou tentando me expressar, talvez não esteja conseguindo, mas deveria ser uma relação mais próxima, Sim. mais, né? Cara, Como é que era a tua relação com Deus? é assim, ó. Deus nesse. É que eu não falei de Deus propositalmente porque eu acho que Deus é um capítulo à parte em tudo isso. Aham. Mas ao longo desse processo teve muito, muito de Deus nesse processo. E aí começa, assim, eu vim da religião católica, fiz comunhão, primeira comunhão, crisma e abandonei a igreja. Uhum. Sim, não ia, não fazia menor questão de ir na igreja e tudo mais, acreditava em Deus, mas não tinha relação nenhuma com Deus. Não lia a Bíblia, não. Falava E com isso é um Deus? pouco assim. Eu sei que talvez tenha muitos católicos ouvindo o que eu vou falar, mas a gente tem que tomar um cuidado na igreja católica porque a gente é. Às vezes a gente frequenta muito a igreja, mas a gente conversa pouco com Deus fora. Não estou dizendo que todo mundo, mas a Sim, sim. maioria é assim, porque como a igreja católica tem poucos dogmas externos à igreja, você acaba não tendo essa relação com Deus. Então eu como muitos dos católicos e muitos dos meus amigos, assim, tipo, consigo ver a mesma coisa nos meus amigos. A gente se afasta de Deus. Uhum. Então eu me afastei de fato. Eu Não não vivia. rezava. Sabe o que é você não rezar? Você não pedir nada para Deus, você nem agradecer Não falava direito. nada. Não tirava um tempo Não para falar tirava com um Deus. tempo. O meu relacionamento com Deus era quando eu ia num casamento e tinha missa. Entendi, Quando eu ia num batizado e tinha missa. entendi. E poucas vezes via coisas de Deus, assim, e um pouco do contato talvez era quando a Thaís e o Rafael, que eles têm uma proximidade com Deus muito forte, traziam coisas e eu acabava tendo isso. Mas aí, ok. Nesse período eu comecei, a Thaís e o Rafael me começaram a incentivar também a nossa presença maior com Deus, tanto eu quanto a Gi. E a gente começou a. Eu lembro que eu fui a contragosto no começo, a gente foi na PIB, Primeira Igreja na Batista. primeira igreja batista aqui de Curitiba, ali no Batel, a primeira vez, do lado de casa. E a gente nunca tinha nem Sim, tido você mora curiosidade de a conhecer. poucos passos dali, né? Exato. E aí eu lembro que a Thaís e o Rafael falaram e tal, até que a gente foi. Cara, e aí é onde talvez entra essa questão de acreditar em algo superior, acreditar em Deus. Aí não vou julgar religiões, nenhuma delas, ou como as pessoas acreditam em Deus. Mas, cara, eu tava ali e eu lembro que, assim, tem uma música de um louvor que eu sempre gostei, que se chama Agnus Dei. E talvez não escutava música gospel, assim, mas essa particularmente eu Te gostava. tocava. Me gostava, assim, de escutar por conta dos acordes e tudo mais. E lembro que na primeira vez que eu fui, nessa vez que a gente foi, cara, Tocou a música. não só tocou a música, mas o pastor Michel, né, que é o presidente da Michel PIB, Piragibe, Michel né? Piragini, ele começou a falar sobre depressão. Assim, a pregação dele era sobre depressão naquele dia. Não, claro, talvez fazia parte, mas assim, a primeira vez que eu vou é falar sobre depressão, é falar sobre burnout, falar sobre o que você está vivendo mentalmente. E, cara, eu lembro que tudo que ele falava batia como um martelo na minha cabeça, assim. De, cara, presta atenção. Tipo, e aí, no final, para coroar o final do culto, Tocou a música. tocou a música. Eu falei, cara, se isso aqui não é Deus tentando fazer alguma coisa, eu não sei o que é. Eu lembro que eu fiquei Uhum. muito emocionado mesmo. E aí eu ia agir assim, claro, não é assim, agora eu vou começar a frequentar a igreja. Sim. A gente começou a frequentar, mas não era algo também constante.
Mas estava ali, daí começamos a... Já estava buscando, Já né? estava buscando. Aí tem um evangelista chamado Dave Leonardo, né, que é muito famoso no YouTube e tudo mais, no Instagram, que a gente começou a escutar. Toda vez que ele lançava um vídeo, a gente começava a É escutar. muito E de legal. volta, o primeiro vídeo que eu escuto do Dave Leonardo sobre depressão. Uhum, Cara, eu lembro que tava eu e a Gia assistindo em casa, eu comecei a chorar, uhum. tipo, vendo. E, e assim, falei, cara, é Deus. Tipo, Ali tá, a primeira vez que eu vou na PIB acontece isso. A primeira vez que eu escuto o cara, já vem isso. já vem isso, a fala, os 30 minutos que ele tava falando era sobre isso. Falei, cara, tem alguma coisa maior. E aí, assim, tem gente que acredita, gente que não acredita. Eu passei a falar, cara, eu tenho que começar a me relacionar com Deus. Então, comecei a ter essa... E a proximidade com Deus é diferente do que as pessoas acham, que para você ser próximo de Deus você tem que frequentar a igreja, você tem que ter uma religião. Eu acho que todo mundo pode ter uma proximidade com Deus. Basta conversar com Deus, dialogar com Deus. Aprendi isso com o seu Anísio, que é o nosso chair lá do C12, pai da Thaís, inclusive. Dialogar com Deus é você ler a Bíblia porque é onde Deus se comunica com você. É onde Deus vai, você vai lendo a Bíblia, você vê várias coisas ali que se relacionam com a nossa Acho vida. que abre um caminho, né? Assim, Abre um mais caminho. direto, né? E você orar, você parar, se ajoelhar e pedir Ter um algo momento, para né? Deus, ter um momento, pedir ou agradecer, é a forma de você falar com Deus. Então, quando a gente para de fazer isso, você de fato perdeu a relação com Deus. E esse diálogo com Deus é quando você gera proximidade. Você fazer um devocional diário, você ler mesmo, que seja que seja um capítulo da Bíblia. Às vezes até mesmo sem entender, né? Porque sem entender, assim, não é tão fácil de entender isso a que eu ia Bíblia falar, também, mas, mas cara, busque, né? se você está buscando, assim como você aprende outras coisas, Você aprende. você vai aprender. E isso me ajudou muito. Então comecei a fazer isso, tenho os meus momentos para fazer isso, não é de manhã e não é no final da noite, assim, acho que cada um tem que procurar o seu momento. Eu é no momento que eu estou sozinho. Uhum. Eu não consigo orar sabendo que tem alguém próximo, porque é uma questão minha. Sim. Então, assim, às vezes eu estou no escritório, saiu todo mundo almoçar, é o momento que eu me ajoelho ali dentro da nossa sala lá e converso com Deus. Tenho no celular a Bíblia e leio no celular. E tem pessoas que têm facilidade de conversar com Deus em público, tem pessoas que não. Tem pessoas Cada um que não, tem o seu cada um formato. que não. Tem gente que desabafa com todo mundo, tem gente que desabafa Exato. de forma restrita. E eu tô começando a me relacionar com isso, né? Uhum. Com isso não, Você achou o seu jeito. Achei o meu jeito. Que cada um vai ter seu jeito. Que te aproxima mais. E ter começado a participar do C12 ajudou muito. Os C12 são empresários cristãos, então você começa a viver num grupo. Você é a média das pessoas que convivem. Se você conviver só com pessoas que não têm relacionamento com Deus, você não vai ter relacionamento com Deus. Sim. Se você começa a participar de grupos que tem pessoas que têm relacionamento com Deus, você vai começar a ter um relacionamento com Deus também. Você precisa se inserir naquele grupo. Sim. E é uma coisa muito positiva. Tá. Então comecei ali através do C12 também ter mais incentivo para me relacionar com Deus. A gente começou a ser mais frequente na PIB, a gente ainda não se converteu, ainda... Está no processo? Está no processo. Eu nem posso dizer que eu sou católico, porque faz tanto tempo que eu não acompanho a Igreja Católica, que eu não posso nem dizer que católico eu sou. Então a gente está num processo, de fato, a gente se sentiu super à vontade. Você é temente a Deus, independente da religião. Assim, e está se sentindo confortável na PIB. A gente está indo na PIB porque a gente se sente super à vontade lá. Cada vez que a gente vai lá, parece que... E assim, a PIB transmite todos os cultos online. Sim. Então teve algumas vezes que a gente assistia de casa. Mas, cara, você está lá dentro, você está no meio das pessoas ali, é uma coisa que é diferente para nós. Né? Contagia. Então você sente bem a palavra que vem, as músicas, assim, é um sentimento ali que é só estando ali, acreditando que você vai mudar. E lá no Ushuaia, eu comecei a ler muito, né? Peguei a Bíblia ali, li. Eu li o Evangelho de João inteiro ali, que é onde fala de Jesus Cristo de uma forma mais amorosa, né, e tudo mais. Então, assim, nunca tinha feito isso. Então, pela primeira vez eu fui lá e li inteiro, que já foi um avanço enorme. Sim. E assim, eu não fiquei me culpando por não ler mais. Eu falei, cara, eu vim aqui, eu ia ler o Evangelho de João. Sim. Li, reli, porque você precisa entender. Pra entender. A Bíblia que eu peguei era uma Bíblia que as palavras não eram tão fáceis, assim, então você tinha que estudar aquela palavra para ver o que era.
Mas me reaproximou. Eu passei de volta a não só acreditar, mas ter um relacionamento e começar a acreditar nas coisas que acontecem em volta. E aí você começa a perceber várias coisas. Então, a minha relação com a Gi melhorou muito. No casamento. Disso, no casamento. Porque você começa a entender que você serve a Deus. Você tem que, assim, quem acredita em Deus tem que servir a Deus em primeiro lugar. E tem uma frase que daí foi onde também me tocou, que é um mandamento, né? Amar aos outros como a ti mesmo. Uhum. Só que assim, se você não se ama, não se cuida, não faz as coisas por você... Como é que você vai amar o próximo? Você vai amar o outro como? Você não tá amando tudo bem. torto. Tudo torto. Então, primeiro você cuida de você tem o teu relacionamento com Deus, para que você esteja bem e se ame, para você amar o outro nessa mesma intensidade, que você vai amar de uma forma correta o outro. Sim. Pelo menos é o aprendizado que eu tirei. E isso fez eu enxergar muita coisa. Falei, cara, a depressão é algo que por eu não ter me cuidado. Então hoje eu estou tentando cuidar mais da alimentação. Você viu um período que eu cortei açúcar totalmente. Eu sou uma pessoa que sempre gostou de doce e fez muito bem. Tenho praticado ali o futebol terça e domingo, que não deixo que é onde fazer, te relaxa. que é onde me relaxa. Voltei a ter prazer em fazer. Ainda estou devendo um pouco em atividade física, mas estou aos poucos, né? Aos poucos. E cara, e aí a última experiência que eu tive com Deus, assim, que foi algo que para mim marcou a minha vida, assim, e aí eu falo sem nenhum pudor e quem quiser acreditar, acredita, quem não quiser, não acredita, mas que foi fazer o Legendários. Explica o que é o Legendários pra Então, gente. assim, o Legendários, e eu confesso, assim, ó, exatamente o que era Legendários eu soube na semana anterior a fazer o Legendários. Então, via várias pessoas fazendo ali, um monte de gente de laranja, um monte de homem de laranja. A galera gritando, fazendo um né? grito de guerra. Eu nunca gostei disso, de grito de guerra, essas coisas. Até no futebol o pessoal começava... Você já não curtia. Eu não quero isso. Parece um monte de gente condicionada, né? E eu vi aquilo, daí surgiu a oportunidade de participar. O Rafael já tinha se inscrito e, cara, você abre a inscrição do Legendários, acaba rápido. E até então eu não sabia direito o que era Legendários. Mas no grupo do C12 tem alguns Legendários que já fizeram. E aí o Frank, que participa do grupo, ele conseguiu uma vaga para mim. Uhum. E aí, beleza, me inscrevi ali no calor do momento, mas não estava muito certo de participar. Um dia antes do Legendários eu não sabia se eu ia querer ir. Tava ainda pensando. E o que é o Legendários? O Legendários surgiu na Guatemala, um pastor, o chefe Putsu, eles fizeram uma caminhada, subiram uma montanha em alguns homens para se aproximar de Deus. Subir a montanha para encontrar Deus. E por que eles fizeram isso? Porque o sentimento que existia nesse grupo que fez era de que o homem, enquanto homem, ele está em dívida com a esposa, com os filhos, com a sociedade, com o trabalho e tudo mais. E a dívida não é dívida por falta de performance, é dívida por não fazer da forma correta, não fazer através dos propósitos de Deus. E aí, assim, não tô aqui falando nada sobre questão de gênero e tudo mais, né? Tá julgando, né? Mas o homem mesmo, ele tem um propósito com família e tudo mais. Então, a partir do momento que você se torna um marido, perante a Deus você tem um propósito muito claro do que é ser homem. Quando você é pai, você tem um propósito. Quando um filho, você tem um propósito muito claro. E, de fato, a sociedade hoje corrompe muito o nosso papel de homem, de chefe de família e tudo mais. Porque hoje está tudo muito... É muito bonito ir pra farra, é muito legal, todo mundo dá risada disso. E assim, tá muito generalizado as coisas. Então, assim, traição, o cara bagunça. A bagunça, o cara não gostar o cara não tratar bem a esposa. Claro, tem um movimento feminista que está tentando lidar com isso, mas assim, por que está acontecendo isso? Porque os homens estão deixando de ser homens. Sim. Tem muito homem hoje que o cara tem 40 anos e ele parece uma criança. É um menino. Ele não assume a responsabilidade dele nem dentro de casa, nem como pai. Então, o movimento Legendários veio para isso. Ele veio para fazer com que os homens voltem a ser homens perante os propósitos de Deus. E aí envolve ele ser um bom pai, um bom marido, um bom trabalhador, uma boa pessoa na sociedade. Assim, até então eu não sabia exatamente dessas questões, mas eu sempre tentei praticar isso. No seu dia a dia. No meu dia a dia, de uma forma.
Claro que não com a intensidade que eu aprendi no Legendários que eu não estava fazendo. Aham. Me achava um bom marido, até fazer o Legendários e ver viu que que faltava não. muita coisa. Me achava um bom ser humano, até ver muita coisa lá. Me achava um bom filho. E, quer dizer, isso eu não achava porque de fato era um problema meu, assim, de me afastar, assim, de não ter muito contato com os meus pais, Com a assim, família. e de fato não fazer o que eu tinha que fazer como filho. Mas quando eu aí fui para Legendários. Então você monta lá uma mochila de camping, eu nunca tinha acampado na minha Foi vida. comprar as coisas para Fui ir. locar as coisas. Eu falei, cara, eu vou locar porque eu não vou comprar, não Sim, vou porque fazer não- isso nunca de volta. É. Aí loquei as coisas e tudo mais, e eu lembro de estar montando ali as coisas um dia antes e falando pra Gia, não sei se eu vou. Tô E a querendo Gia desistir. achando que eu não ia mesmo, porque eu tava com aquela intenção. Mas fui, no outro dia peguei e fui. Se vestiu de coragem, Foi foi. no dia 1º de maio. Era um feriado, então trabalhador. a Gi me deixou lá Acho que era sexta ou sábado. Era uma quarta. Quarta? Ah, é verdade. Então, assim, o Legendários... Você ficou de quarta vários De dias. quarta a sábado, são 72 horas seguidas. Exato. Então, nessas 72 horas, você não tem celular, não tem contato com ninguém, você não E um sabe o que grupo vai de homens, comer. né? Um grupo de homens. Eram 450 homens fazendo e mais quase 450 servindo. Na organização. Que já eram legendários que estavam na organização. Você não sabe para onde vai, você não sabe onde você vai dormir. Você embarca num ônibus e vai. Você embarca no ônibus e vai. Na verdade, você entra na igreja, que é o local de encontro. Que Chega no meu dali, caso meu foi amigo. na igreja Batista do Bacaxeri. Sim. Dali eu não sabia que horas eu ia sair, que horas eu ia voltar, nem nada mais. Não sabia qual era a próxima refeição, que ia, nada. Nada. E aí, assim, claro, tem muita coisa que eu não vou contar, porque Sim. o Legendários você promete para Deus que você não vai abrir muita coisa que acontece, porque senão outras pessoas Sim. não fazem ou não vão ter a mesma experiência. Sim. Mas assim, o que você sente, assim, você pode falar. E, cara, lá você se aquebranta. Você passa por tanta experiência, assim. Eu lembro que na segunda hora eu já queria desistir. Uhum. Na segunda hora, quando chegou no local que estava lá, eu já queria desistir. Eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Eu vou embora. Não sou obrigado a passar por isso. Sim. Ficar caminhando. Só que passa a segunda, passa a terceira, passa a quarta, é dividido em famílias, os grupos de homens. Você começa a criar uma relação até com a tua família ali que tá. E aí você começa a perceber algumas coisas. Você está ali num momento de superação. E você fica tão próximo do pessoal que é a tua família ali, naquele momento, que você aceita várias coisas e faz várias coisas por aquelas pessoas que você começa... Ali é o primeiro exercício. Que em casa você não faz com a tua esposa, você não faz com os teus pais, você não faz com os teus amigos próximos. E com pessoas desconhecidas que você naquele momento você está fazendo. Entendi. E aí você passa por N situações, né, até para subir a montanha. E eu lembro que teve duas coisas que foram para mim assim um divisor de águas. A primeira, na relação com Deus, ali foi um divisor de águas. De fato ver que ele é presente. Que é presente. Eu lembro que eu estava cansado ao extremo, assim. Cada passo que eu dava doía minhas costas, assim, de uma forma que parecia uma faca entrando. Cada passo. Chegou uma hora que eu caí de joelhos assim, comecei a rezar. Falei, Deus, se você quer que eu termine, me ajuda, porque eu não consigo mais, não consigo dar um passo a mais. E, cara, eu não sei, assim, eu até falo, provavelmente uma pessoa próxima a mim rezou junto comigo ali, colocou a mão no meu ombro, mas a hora que eu abri o olho, que eu olhei, não tinha ninguém. Mas eu provavelmente tinha. Cara, eu lembro que eu levantei, dei mais alguns passos e passou a dor. Talvez não tenha passado, mas eu parei de sentir, parou de me incomodar. E aquilo foi algo chocante. E o segundo passo foi aceitar ajuda, porque enquanto família me ofereceram ajuda para carregar minha mochila e tudo mais. Sabe aquela coisa, você não precisa. Pô, você já está carregando a tua. E cara, até eu aceitar tirar minha mochila das costas e dar para outra pessoa, e assim, não é o pedir ajuda. Pedir ajuda já foi ali com Deus, que foi a primeira coisa que eu quebrei. A segunda foi aceitar ajuda. Quantas vezes as pessoas estão ali para nos oferecendo ajuda e a gente, por orgulho, por achar que não precisa, não aceita. E ali foi onde eu vi assim, cara, a gente tem que mudar. E aí você entende várias coisas, cara. Mas assim, resultado do Legendários. Você volta, mas aí é um exercício você manter. Você volta um melhor filho, você volta um melhor marido, você volta um melhor servo de Deus e você volta um melhor cidadão. Entendi.
Se você for empresário, melhor empresário. Se for um funcionário, melhor funcionário. Claro que assim, isso não muda a tua vida. O desafio do Legendários, depois que você volta, é manter. É dia a dia. Então, cara, foi um divisor de águas para mim. O grito de guerra do Legendários eu faço com orgulho hoje, porque eu entendo o porquê do grito de guerra. O AU, amor, honra e unidade. Então, assim, visto laranja hoje, que é a cor do Legendário, o relógio não, já tinha antes, mas assim, mantém agora, fortalece. E ele não é um movimento de uma igreja só, ele tinha católicos lá no meio, tinha até ateus que se entenderam que Deus existe lá. E eu falo, cara, assim, hoje eu tenho falado para todo mundo que eu conheço, amigos que eu percebo, assim, falo, cara, faça porque te engrandece. Engrandece, você vai entender muita coisa e você vai voltar, você vai melhorar em algum aspecto quando você voltar. E para você, inclusive, indico, faça, cara, assim, a próxima vai ser em setembro. E hoje, assim, para quem não queria nem ir, para quem não gostaria nem de acampar... Tá indicando? Hoje não só indicando, eu tô tentando me aproximar para entender como eu posso ajudar a servir nos próximos. Muito bacana. E assim, você me conhece, para eu estar pensando em ir de volta a acampar, porque quem serve também fica sem celular, também fica... É porque realmente fez um impacto muito bom assim, na sua vida. Um impacto excelente. Então, cara, eu indico, eu acho que a gente precisa, é um tripé, para não voltar a passar o que eu passei. E esse é o recado que eu dou, assim, e deixa que você tem que fazer para deixar para as pessoas. A gente se acha um super-homem, talvez a gente se ache em alta performance, às vezes nem é alta performance, a gente se acha tanto porque trabalha tanto. Porque trabalha muito. Porque trabalha muito, às vezes nem está trabalhando de forma inteligente, e a gente esquece das coisas que são importantes na vida. De ter um momento de qualidade com os filhos, ter um momento de qualidade com a sua esposa, deixar o celular de fato de lado, prestar atenção, ter o momento com Deus. Então a gente esquece de várias coisas e acha que está fazendo certo. E a tua primeira prioridade tem que ser se cuidar. Então é se cuidar na alimentação, cuidar do corpo, fazer exercício, cuidar da tua família ali, cuidar da alma, cuidar da fé com Deus ali. Então você precisa ter isso para você conseguir ter esse tripé que vai te fortalecer na vida. Fortalecer. Fazendo isso, aí você dando valor na tua família, dando valor na tua esposa, dando valor nos teus filhos, nas tuas relações, ser verdadeiro, buscar estar presente nos momentos que você está presente. Acho que isso começa a mudar e entender que o trabalho é um meio para as coisas, não é o fim. A partir do momento que você começa a colocar... E eu estou falando por experiência própria, que eu já fiz muito isso e acredito que cheguei onde eu cheguei porque eu estava na parte ruim. Foi de maneira errada. Foi porque estava fazendo isso. Você tem que colocar você e a tua família em primeiro lugar antes do trabalho. Entendi. O trabalho ele é posterior, não que não seja importante, é muito importante, é o que nos dá sustento, é o nosso pão, né? Nosso pão. Diferentemente do que muitos pregam, assim, a Bíblia não fala que você não tem que ser rico, que você não tem que buscar riqueza, que você não tem que ter ambição. Prosperidade. Tem formas, você tem que buscar prosperidade. Mas você tem que saber a que custo você está fazendo. E nunca pode ser o custo da tua família. Sim. Da tua saúde, da tua fé. Então, é algo que eu tô falando hoje, parece que eu já faço isso, que eu tô fazendo perfeitamente. Sim. Não, mas você está no processo de construção. No processo. Talvez daqui 3, 4, 5 anos eu esteja muito melhor. Sim. Mas eu acho que enxergar isso, para mim, foi um divisor de águas. E volto a dizer, eu sou uma pessoa que era totalmente cética a isso. Sim. Assim, eu não acreditava. Se você conversasse comigo no último podcast que a gente fez, que foi ano passado, se você me perguntasse sobre isso, a minha resposta seria totalmente diferente. Entendi. Talvez até algumas coisas que eu falei foram diferentes. De fato, assim, você começa a mudar a forma como que você pensa. Você hoje você se considera um novo homem nesse sentido? Com certeza. Novo homem. Com certeza. Vida nova. Vida nova. E é um desafio diário. Você não voltar ao que era o passado, porque é cômodo voltar ao que era o passado. E porque, querendo ou não, era um modelo de vida, né? Foi uma construção. Você tem quantos anos? 38? 38. Você viveu 38 anos assim, não se muda também da noite para o dia. Não, mas é um processo que você está em busca. Utopia achar, sou um novo homem. Eu estou procurando ser um novo homem. Eu estou procurando olhar para outras coisas, mas assim, é um processo. É um processo. Amaury, e o que você falaria, então, para quem está te escutando nesse momento? Assim, qual que seria o recado final que você deixaria para essa galera?
Porque muita gente sempre te olhou ali como um baita empreendedor, um homem de sucesso, não sabia das dores que todo ser humano sente. E aí, pegando-se, sim, para a gente finalizar, né? Pegando todo esse saldo, o saldo geral, o que seria esse recado para a pessoa que de repente agora está com depressão, para a pessoa que está com burnout, para a pessoa que tá, mas não dá o braço a torcer, a pessoa que está sofrendo. Vai ter muita gente assistindo pensando assim, putz, eu tô igual esse cara e tal. O que você diria para essa pessoa agora? A primeira coisa que eu vejo que você deve fazer é reconhecer isso em si mesmo. É difícil, mas você precisa buscar ajuda. Uhum. Começar a conversar com um terapeuta, então invista num terapeuta, abra para as pessoas próximas a você. Então, família, as pessoas que você tem confiança, abra para tua esposa, para os teus pais, para os teus sócios, como foi o meu caso, porque as pessoas também estão ali e querem te ajudar. E assim, é difícil falar, foi o que eu fiz, mas não aconselho. Não mascare o problema. uhum. Então fale para essas pessoas próximas, se você tem vergonha de falar para outras, mas não é motivo de vergonha. Hoje eu vejo como não motivo de vergonha. No começo eu olhava e falava, cara, você achava que era uma fraqueza, eu né? não quero que ninguém saiba, eu não quero uma fraqueza. E não é uma fraqueza. Muitas pessoas passam por isso, estão passando por isso. Sim. Então procure ajuda. De fato, não procure só ajuda teórica, ali, clínica, procure ajuda em Deus também. Uhum. Eu digo que para mim fez muita diferença, eu acho que faz diferença para as pessoas. E se hoje você não está com esses sintomas, mas está indo por um caminho de trabalhar demais, de dar preferência ao teu trabalho do que a tua família, de ficar no celular, na rede social, vendo um meme do que está de fato com a tua esposa, brincando com seus filhos, mude, dá tempo. Faça algo diferente, que você vai ver que a tua vida vai por um outro caminho. Se você não faz nenhum tipo de exercício físico, se alimenta mal, só pede iFood, tenta mudar. Não estou dizendo que assim, mude do dia para a noite. Não é do dia para a noite. Aos poucos. Se você tentar do dia para a noite, não vai dar certo. Assim, comece a fazer uma atividade uma vez por semana. Se é difícil para você, faça uma vez por semana. Aí depois, na outra semana, tente mudar para 2, 10 minutos, 20 minutos. Construa. Alimentação, construa. É um processo. Construção, né, mano? Então faça aos pouquinhos que você vai melhorando. Então tente se policiar com relação ao celular. Tente chegar em casa e deixar o celular longe. Se você, não, mas eu preciso atender uma ligação. Então deixa o celular sem estar no modo silencioso, mas deixa ele lá do outro lado e tente prestar atenção no que você está fazendo ali no teu momento com as pessoas. E isso vai te ajudar nessa questão, vai te ajudar, vai te transformar num CPF forte e vai melhorar você no teu rendimento do trabalho e no teu rendimento como um todo. Então, mas eu acho que esse tripé para o equilíbrio emocional, que é cuidar do corpo, que é a alimentação, exercício. Cuidar das pessoas que estão próximas de você, que é a tua família. Que é o teu afeto, né? Que é o teu afeto, que é ter as pessoas ali que você pode confiar. E a tua relação com Deus é fundamental. É fundamental. Você conseguindo fazer, tendo um equilíbrio nisso. E assim, não é fácil. Às vezes vai estar um pouco mais em um pouco menos em outro, mas tenta buscar o equilíbrio. Se buscar, a chance de você não passar pelo que eu passei é... Na verdade, ter sucesso é isso, né? Exato. Ter sucesso é isso, né? Ter a família, ter Deus e se amar, né? Porque aí quando você se ama, você se cuida. E aí o último recado que eu vou deixar, que aí é uma reflexão que eu tive, vi um podcast, não lembro se foi um podcast, uma palestra nesses últimos tempos, nesses últimos dias, que me marcou. E aí é algo que eu coloco para quem está escutando, quem está assistindo. Eu não lembro quem era a pessoa da palestra, então me desculpem por não dar a referência correta, mas acho que a mensagem é mais importante. Sim. A expectativa de vida, se tudo correr bem, de uma pessoa hoje, de nós brasileiros, é de 75, 80 anos. Uhum. Vamos considerar que 80 anos é a expectativa de vida. Do tempo que você está hoje, da tua idade hoje, até os 80 anos, quantas semanas você tem? Se você considerar que talvez tenha 1000 semanas, mil e poucas semanas, cada semana que passa é uma menos. É uma menos. O que você está fazendo com as tuas semanas? Pois é. Coloque um cronômetro de semanas na tua vida ou de dias, você vai ver, não volta mais. Uhum. E a gente está gastando muitas vezes com coisas que não são importantes. Top. Bom, obrigado, Mauri, demais aí, fico muito feliz com essa tua retomada também no mercado, né? Que bom que você já voltou, porque você também
Você agrega demais para o mercado, né? Constrói, muitas pessoas crescem juntamente contigo. E você, sendo um cliente, também ajuda os fornecedores a crescerem. Então, que bom que você retomou. Obrigado por todo esse testemunho de vida. É sobre isso, esse nosso papo de portaria. É sobre a gente desabafar, falar sobre a vida. A gente falou sobre carreira, sobre tudo. Mas muito legal a gente ver que você, mesmo extremamente bem-sucedido na carreira e no profissional, tinha suas fraquezas. Não estou dizendo que é legal ter fraquezas, mas como ser humano, né, para a gente entender que você é de carne e osso. Todos têm. Exato, todos têm. Que não é uma... enfim, que a gente não vive aquela vida de só sucesso. Obrigado por compartilhar conosco esse testemunho, obrigado por ser o nosso primeiro convidado, por ter aceitado esse bate-papo aqui. Eu espero que você que esteja nos assistindo consuma de fato esse conteúdo, leve para a sua vida, e a gente está à disposição, tanto eu quanto a Mauri, aí quem quiser se aproximar mais, quem quiser bater mais papo, a gente está no dia a dia dos condomínios da nossa área, a gente sempre está presente, né, Mauri? Legal. E aí a galera, pessoal, vai mandando mensagem, vai compartilhando, vai conversando com a gente, que a gente vai conhecendo um pouco vocês também, entendendo que tem muita gente aí desse lado passando por esse momento difícil. Então saiba que você não está sozinho, procure a sua família, procure a Deus, procure seus amigos e se cuide. É isso. Obrigado, viu? Obrigado, Igor. Um abraço, turma. Tamo junto, viu?